Olá, bom dia, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Não estamos podendo nos encontrar, mas podemos aprender a palavra através da internet. Hoje vamos estudar Romanos, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 16. Se você puder acompanhar comigo, diz assim a palavra. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Eu quero atentar aqui no título da minha Bíblia, diz a condenação do moralista. Lá no capítulo 1, versículo 32, ele fala: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando o apóstolo Paulo acabara de descrever sobre os gentios na sua decadência moral, Paulo faz um paralelo entre os gentios depravados e esses moralistas que se auto-justificam, dizendo que os depravados sabem que a sentença de Deus aos que vivem na depravação é a morte. Mas a situação dos moralistas é pior porque vocês reprovam, o apóstolo Paulo diz, vocês reprovam isso, condenam isso na vida do outro, mas vocês praticam isso. Então, uma coisa é alguém que é depravado dizer que não está errado, eu vou viver no erro e eu vou aprovar quem faz. Ou seja, ele faz, ele aprova, quem faz ele faz, ele aprova, quem faz mesmo sabendo que a sentença é a morte. Pior é o que diz que está errado, e quando vê alguém praticando, ele condena, mas ele mesmo pratica aquilo que ele condena no outro. Então essa era a situação aqui. O apóstolo Paulo vai argumentar lá no capítulo 3 que todos pecaram e que o pecado é universal e que atinge tanto os judeus como os gentios, né? Ele é universal, é para todos. E do versículo 1 ao 4, ele diz sobre o perigo da autojustiça, né? O juízo de Deus aos críticos moralistas é inevitável. Ou seja, eu não tenho coragem de me condenar, mas eu consigo condenar o outro. Paulo diz no versículo 1 que você é indesculpável, porque o seu coração é tão mau quanto o do outro. Nós temos uma miopia espiritual, você não consegue ver em você o que você vê no outro. Jesus batalhava contra
a arrogância e a autojustiça. Se você puder, lá em Mateus 20, capítulo 23, vamos voltar lá para a gente acompanhar. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O apóstolo Paulo, ele era um ex-fariseu e agora ele luta contra o mesmo orgulho religioso dos seus patriotas. O autoconhecimento nos leva à generosidade. Quando eu vejo quanto eu sou mal, eu consigo ser complacente com meu irmão. Mas se eu não consigo enxergar isso em mim, eu entro na hipocrisia religiosa. Eu pego pesado com o outro e pego leve comigo mesma. Mas lá no versículo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus julga conforme a verdade. Diz lá: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Não é o que eu acho, mas é o que Deus diz. E no versículo 3 também, ele diz que não vamos nos livrar do juízo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está tirando o alicerce do moralista, e muitas vezes esse moralista tem estado em nós, né? Eu projeto no outro o que eu sou. No versículo 4 ele diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo tira as desculpas das pessoas que se julgam ser pessoas boas, ele oferece esperança. Ele se refere à bondade, à longanimidade e à tolerância de Deus para com os arrependidos. Então, a essa altura aqui, o apóstolo Paulo enfatiza a igualdade entre os judeus e os gentios, né? Os pecadores de qualquer nação serão condenados. Deus julgará cada um conforme os seus atos, né? E ele não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus julga um filho no lugar do pai? Não, porque o julgamento é pessoal. Além dele ser pessoal, ele é um julgamento justo, né? Mas aqui os judeus, eles confiaram na lei que Deus deu por intermédio de Moisés. Por isso, eles se acharam superiores aos gentios. Mas possuir a lei não nos salva, né? Para serem justificados, eles teriam que obedecer à lei. E o apóstolo Paulo vai mostrar lá na frente que nenhum judeu obedeceu à lei perfeitamente. A justiça na terra, um exemplo, são um juiz que está lá no fórum, nas audiências, para julgar o outro, ele também é imperfeito. E ele não conhece toda a verdade, ele só conhece o que está no papel. Então esse juiz não sabe toda a verdade, porque ele não consegue penetrar no íntimo de quem ele está julgando, né? Então a sentença aqui na Terra é 20, 30 anos e gente inocente é culpada, gente culpada é inocente. Mas o tribunal justo de Deus, a sentença é a bem-aventurança eterna ou a condenação eterna. E a pessoa que se acha segura por fazer parte de um povo escolhido sofrerá uma grande decepção, né? Cada um será julgado, ou você acha que alguém será inocentado pelas suas obras? Você acha que Deus vai pôr na balança o que você fez, o que você não fez? Quais foram as boas obras que você fez? Não, ele não vai. Deus não vai aliviar para ninguém, gente. Não confie nas suas obras e nem nos seus méritos.
As boas obras não salvam, diz lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e 9, se você quiser ler depois, diz lá que as boas obras não salvam, mas são provas de uma vida transformada, né? E Paulo está demolindo a nossa autoconfiança, né? Essa ideia de que nós somos, que eu sou melhor que o outro, né? E na conclusão, no versículo 16, é que o tribunal de Deus se distancia do tribunal humano, porque só Deus vê o seu coração, só o tribunal de Deus pode julgar o seu íntimo. Então Deus já definiu a abrangência, ele vai julgar as suas palavras, as suas obras, os seus atos, as suas omissões e os segredos do seu coração, que só Deus pode julgar, né? Mas tudo isso, diz lá, de conformidade com o meu evangelho, no versículo 16. A preocupação de Paulo é mostrar que o solo sobre o qual nós pisamos, gentios, judeus, religiosos, irreligiosos, gente que infringe regras, gente que cumpre regras, é plano, o solo é plano. Todos enfrentam o juízo de Deus. Eu queria terminar com um trecho de um livro que um grande pregador do século XVIII e XIX, chamado Charles Simon, ele declarou assim: há apenas 2 objetos que desejei contemplar na vida. Um é minha própria vilania e o outro a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. E sempre achei que ambos deveriam ser vistos juntos. Glória a Deus por esse evangelho, que nos faz enxergar quem realmente somos. Que eu possa ter conseguido transmitir para você algo da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.